Boa noite a todas e todos aqui presentes, aqui pelo Zoom, nesse evento híbrido, colóquio de estudos avançados em literatura crítica e expansão, promovido pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC, contando com a participação das pesquisas em andamento, dos egressos de mestrado e doutorado aqui da PUC. É com muito prazer que eu vou passar a palavra para a professora Cida Junqueira, que vai mediar a terceira mesa de hoje. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui e rever os nossos regressos também, né? Saber o que eles estão fazendo, como estão dando continuidade às suas pesquisas, aos seus estudos. Então, para mim, me sinto honrada de estar aqui junto de vocês já, porque são todos mestres, doutores, né? Então, uma delícia estar aqui. E também retomar, né, o programa a partir dessa visita dos egressos, para que eles possam também nos contar um pouquinho sobre as suas pesquisas atuais. Então, como vocês já devem conhecer pela programação, a nossa mesa é a mesa 3, né? E ela está intitulada Literatura e Outros Saberes, né? Temos 3 egressos hoje participando dessa mesa, né? A Nathalie Felipe Ferreira Alves, que é a primeira que vai apresentar-se para nós, depois o Carlos Eduardo Siqueira Ferreira de Souza, e, em terceiro lugar, a Miriam Scott. Tanto a Miriam quanto a Nathalie estão online, mas o Cadu também está aqui conosco presencialmente para fazer essa apresentação. Quem começa primeiro, então, como eu disse, é a Nathalie. E eu gostaria um pouquinho de falar um pouquinho da Nathalie também, além da sua pesquisa, que ela vai colocar para nós, né? Apresentar para vocês a Nathalie, que foi a nossa aluna desde o curso de especialização, né? Nathalie está conosco já faz um pouco de tempo aí, e é sempre muito prazeroso estar com ela. Então, mas a Nathalie, ela é professora, pesquisadora, crítica literária e poeta, sempre em formação, como ela escreve no seu lápis, né? É formada em letras, português e inglês, foi bolsista de iniciação científica do Centro Universitário Fundação Santo André, em 2009, concluiu o curso dela de especialização conosco aqui na PUC, no ano de 2012, e também é mestra pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Ela foi bolsista CAPES em 2017. E doutora em Teoria e História da Literatura pelo Instituto, pelo IEL da Unicamp, e ela encerrou o seu doutorado lá em 2022. Desenvolveu, de 22 a 23, um estágio de pós-doutorado na área de poesia aqui na PUC, com bolsa do CNPq. Trabalhou também como professora de língua portuguesa, espanhola e inglesa, assim como ela possui experiência em revisão de livros. Trabalhou como coordenadora da área de português e inglês na rede municipal de São Caetano do Sul, idealizando e executando um projeto extracurricular, Clube de Leitura. Lecionou língua portuguesa pela Prefeitura Municipal de São Caetano, de 2010 a 2018. E tem grande interesse na área das letras em geral, mas especial atenção por literatura e arte. E é autora de poemas dissonantes, que também é um livro que foi ganhador do Prêmio Maraã de Poesia em 2019. Então, isso para que vocês conheçam um pouquinho a nossa Nathalie, que vai agora se apresentar ainda mais e melhor a partir do trabalho de pesquisa dela. E eu farei a apresentação assim que cada um for apresentar-se, tá bom? For se colocar. Então, Nathalie, a palavra é sua, é com muita alegria que nós a recebemos no programa. Você sabe o quanto você é querida e estamos aqui sempre para te homenagear. E eu espero aí a sua fala, que a gente possa discutir um pouquinho e debater as questões da poesia, né, da sua fala, que se intitula, inclusive, Luz em Ritornelo, Refrações Poéticas em Orides Fontela. Vamos lá, então, a palavra é sua, Nathalie.
Muito obrigada, querida professora Cida. Obrigada a todo mundo que está aí no auditório e também aos colegas que estão aqui online comigo. Eu agradeço imensamente ao Fábio o convite, não só para participar como comunicadora desse evento, mas também como organizadora, junto com a Amanda e com a Valéria. E o evento está muito bonito. Eu também agradeço a delicadeza de vocês de entenderem o motivo de eu estar online, né? Estou recém-operada, estou aqui do meu sofá o mais confortável possível, mas eu espero que a gente possa tecer um belo encontro, uma boa conversa. Para não me estender no tempo, eu preparei um texto, tá bom? E também tem uma apresentação de slides. Se quiser colocar, por favor, Amanda, a capa, e aí, à medida em que eu for evoluindo com a leitura, eu peço para ir mudando. Obrigada, gente. Então, começo. A poesia de Eurídice Fontella agasalha uma subjetividade deslocada em um mundo poético em que os objetos instituídos pela experiência lírica passam a ser não somente acessados, mas experimentados como elementos reiterativos de um processo de abertura poético existencial. Os poemas são articulados pelo que eu gostaria de chamar de método compositivo do ritornello, a partir da leitura de Luz, poema de transposição, e de Sol, de Elianto. Ressalto que o uso da expressão ritornello, adaptada da música e tornada conceito pela filosofia da diferença nos mil platôs de Deleuze e Guattari neste estudo, é pensado em termos rítmicos. Ritmo visual semântico, bem como sonoro formal das imagens poéticas presentes nos poemas referidos, em que se destaca a imagem tópica fusional da luz e também ao desdobramento da luz como lucidez. Compreendo o ritornello em termos de procedimento, como lógica da existência poética. Sistema completo do desejo de escritura-leitura, definido pela coexistência de três dinâmicas implicadas entre si, a saber, definição de um eixo, alcançar um território de escrita em uma espécie de territorialização, relacionada às imagens tópicas dos poemas, habitação de um território, produzida pela definição do eixo, por meio da transformação das imagens e lançamento ao fora deste eixo, movimento de desterritorialização, a partir da criação de novos volteios imagéticos. Ao diferirem de si mesmas, as imagens poéticas se instituem sob o signo de uma diferença constitutiva que interconecta os poemas. Em meio a esse processo concomitantemente agregador e disjuntivo, insinua-se um tipo de manobra criativa e criadora de linguagem, indicativa de uma dinâmica de territorialização e desterritorialização contínua dos signos. Começo com a leitura de Luz, com a finalidade de verificar como o procedimento poético em ritornello insurge desde a inscrição temática presente no título. Pode passar, por favor, Amanda. O slide. Obrigada. Luz, a lâmpada suspensa, milagre, inatingível suspensa, horizonte. Nós a olhamos fascinados. A luz em questão é de natureza inatingível e será a imagem sobre a qual o dispositivo poético em ritornello recairá. Sendo suspensa, relega ao sujeito lírico, pluralizado e eclipsado, se lido à luz de um personalíssimo eu, somente a possibilidade de contemplação. A lâmpada, traço metonímico do topos da luz no poema, é eleita como eixo a partir do qual a enunciação lírica girará, tendo por privilégio o uso de fonemas anasalados, simuladores de uma circularidade sonora repetida como tema,
ou espécie de motivo musical, em pequenas variações, tal qual se observa nas marcações registradas em negrito no corpo do texto. A imagem da lâmpada atravessa todo o poema, mas se instaura nos 2 primeiros versos que experimentam, sonoro visual e semântico formalmente, sua aparição suspensa, como mancha gráfica sobre o branco do papel. Além disso, a lâmpada, a luz contida e artificiosa, lida em certo sentido ao menos duplo, isto é, como material de engenho tecnológico e figurado como acesso às luzes do saber, por intermédio das ideias e da racionalidade, cria sua própria escapada também semântica. Não só sugere pensamento por meio da fratura da palavra suspensa, em que se inscreve o verbo pensar, como também empreende a criação de um objeto poético singular. A já lâmpada poema apresenta a luz gradual, aliada à tópica da lucidez ou do pensamento próprio sobre si e sobre o mundo, convidando a subjetividade lírica, espécie de prefiguração de uma leitura por vir, a abandonar-se ao poema, ao seu fascínio. Paradoxo em que encanto, milagre e racionalidade se encontram, sem coincidirem necessariamente consigo mesmos. Afinal, tal encontro é forjado nas encruzilhadas de uma linguagem afirmadora das diferenças de cada um de seus elementos. O sujeito lírico se configura enquanto processo, é radicalmente deslocado de um possível centro autárquico e se constitui no mundo. A subjetividade cria, desse modo, seu território, ainda que já imediatamente desterritorializada poeticamente. Poema e subjetividade lírica são manifestações da materialidade de uma linguagem saltimbanca, cirúrgica em cortes, saltos e pousos. O resultado de tal dança de formas e sentidos, aliado à temática da luz, de sua pretensa relação com a racionalidade, seu aparente reverso, o fascínio, entendido nos termos de um encantamento, em certa medida de ordem irracional, se lido a partir da perspectiva clássica cartesiana, por exemplo, é a impressão, ao meu ver, calculada de uma linguagem amparada sobre pilares fraturados, inclusive sintaticamente. O Jean-Mont tanto direciona ritmos de leitura, quanto recria sentidos latentes das palavras, em potência encarnada justamente na desagregação linguístico-discursiva, no caso de suspensa já mencionado. Graças à estratégia criativa de acoplagem poética, o corpo escritural converte-se em contundente calendoscópio poético. A luz, ao refletir potenciais fragmentos dispersados no horizonte, formulado pela suspensão da lâmpada, associa planos diversos em termos físicos e espaciais, inclusive. Isso ocorre porque a cena lírica remonta a noções de altura e, em certa medida, de verticalidade, espaço ocupado pelo objeto luminoso, assim como de horizontalidade, pensando-se na superfície espacial ocupada pelo eu e demarcadora de sua perspectiva de visão, de seu horizonte. De modo semelhante, a lâmpada atua como dispositivo afetivo para a subjetividade poética vinculada à alteridade do mundo, compreendendo-se nesse circuito interrelacional os objetos como outrem, sempre levando em consideração sua irredutibilidade constitutiva, em estado permanente de afecção no plano da consistência da escritura poética. A dispersão temático-imagética do poema cria diversos campos de sentido, vários também entre si, ainda que conectados com novos e repercussivos campos gerados pela imagem luminosa refletida continuamente. Isso acontece a cada potencial volteio reflexivo que fascina, mas contamina, e a um só tempo dissipa o sujeito, enredando a trama paradoxalmente dissociativa do poema, que aproxima as experiências do eu e do mundo, imbrincando-as existencialmente, sem deixar de demarcar sua incontornável diferença. Como resultado do deslocamento subjetivo, pervive a imagem de uma subjetividade lírica integrada fragmentariamente ao mundo,
também dispersa em meio a contínuas refrações modificadoras de sua própria existência pluralizada em um nós, entendido como índice conjuntivo, mas, sobretudo, curiosamente indeterminador de pretensas interioridades, pessoalidades e individualidades constituídas por um discurso lírico compreendido em termos tradicionais. Nesse sentido, o poema dramatiza a concentração do próprio milagre imagético, construtivo e tópico da luz, ao se instituir como milagre em poema. Subjetividade poética e linguagem desterritorializadas regressam ao território subjetivo e linguístico sem, contudo, retornarem como mesmas. O milagre poético é também revelar os outros nos mesmos, os diversos nós tensionais relacionados à pretensa pessoalidade, mas também ao próprio entrelaçamento da escrita, que escapam, giram e retornam à esfera subjetivo-objetiva em relação à realidade. Não à toa, a luz encerra com o seguinte verso: nós a olhamos fascinados. Além disso, em um poema tão conciso quanto Luz, o expediente do refrão ou do estribilho, em sentido geral, não ganharia espaço. Mas é interessante observar que a repetição, outro procedimento em uso ativo pela poeta, cria uma dimensão altamente expressiva, sobressaltada na dita funcionalidade de um enunciado comum, atuando como espécie de mínimo refrão. O poema, sobre outro prisma de visão ou de escuta, neste caso, conserva, assim, expressividade rítmica. O que parece estar em jogo em Luz, além do desenvolvimento óbvio do tema-título, é a criação de eixos em torno dos quais o ritmo poético articula imagens sonoras e visuais, acoplando-as de maneira inédita. Assim, o ritornelo é constituinte de ritmo e fabrica seu próprio tempo. Se transposto à leitura da poesia de Eurídice Fontella, percebo-o como procedimento reiterativo e, sobretudo, criativo poeticamente. Afinal, o que esse movimento faz, e a palavra movimento aqui é inevitável, é eleger um centro dentro do circuito da enunciação lírica, volteando ao redor de mesmo, para daí escapar. Trata-se de atrair-se momentaneamente a outro centro, a variação da imagem, como tenho sugerido, para, enfim, embarcar em um contínuo de novas reiterações. Tal movimento afetivo permite que os poemas de Eurídice alcancem plasticidade, tactilidade, dimensionalidade, instituindo-se, portanto, como corpos atravessados sempre por um ritmo fundacional, que, contudo, não se confunde com a métrica. O expediente rítmico não possui origem pré-estabelecida que não seja sua própria dinâmica de movimento. Autopoética, a fundação rítmica agencia categorias de som e de sentido, que operam contiguamente. Conforme indica Mechonic, o ritmo é de natureza contínua. Sendo assim, proponho a leitura de Sol, do livro Elianto. Pode mudar o slide, por favor. Sol. Sol maiormente, alucinado. Sol, trespassante. Há aberturas no sangue, há janelas de vidro na mente. Que mito subsiste, que infância sob este sol, que ternura nos resta? Só o mito maior deste sol puro, sol sem nenhuma sombra possível. Se no poema de transposição a imagem responsável pelo desenvolvimento da tópica da luz era a lâmpada, em Sol, o elemento disparador da glosa, por assim dizer, será a imagem estelar. Essa composição se estende em relação à anteriormente lida, mas ainda explicita uma depuração formal ímpar. Seu centro temático é reiterado ao longo de todas as estrofes, e, nesse sentido, não há, metapoeticamente falando, nenhuma sombra possível para o próprio discurso poético, para além, é claro, da consistência formal e semântica de inclinação filosófica do poema. Sendo escrito com letra maiúscula, Sol refere-se à estrela de nosso sistema solar, também sinônimo de luz muito intensa, expressa pelo termo maiormente, contraposto ao virtual e consecutivo apequenamento de um sujeito observador.
A pequenez do eu alia-se à incapacidade de fuga da visão arrebatadora do objeto cósmico e dos seus efeitos, quaisquer que sejam, benéficos ou maléficos, já que a sua presença é trespassante. Além disso, Sol como motivo atua como motivo sonoro que atravessa o plano fonético de todo o poema. Sol, sol, sob, sol, sol. Isso me leva a compreender como os volteios em torno do tema carregam materialmente resíduos de seu som, já que os termos destacados evocam associações medulares ao seu desenvolvimento, funcionando como um tipo de eixo rítmico. Assim, a figura solar reverbera um ritmo vibrátil, articulador dos eixos semânticos e formais. A palavra coisa sol atravessa a dimensão afetiva do sujeito lírico, assim como a do mundo em que vive e percebe as coisas, ao passo em que também é irremediavelmente afetado por esse mesmo mundo. Trespassante e alucinado, o sol trespassa e alucina, alucina-se também. Ou seja, exerce um ponto de virada semântica da luz vinculado ao topos da lucidez, como se propusesse uma espécie de elemento sombra. Em diálogo expresso com a epígrafe de Teia, a lucidez alucina, pequeno ritornelo semântico, sonoro, visual e temático estendido em toda a obra oridiana, o reverso da lucidez, e mesmo seu excesso, que de alguma maneira enlouquece, penetra funda e violentamente em todo o campo perceptivo e reflexivo da subjetividade lírica. Em amplitudes infinitas, essa interpenetração persiste em eterno presente, dimensão temporal explicitada pela repetição do verbo haver, que dramatiza a relação mental e corporal do eu como a figura solar. Há aberturas no sangue, há janelas de vidro na mente. Ouso sugerir que a própria imagem solar, pensando-se em seu espectro visível, isto é, em sua luz, materializa-se no poema. Isso por meio do espaço em branco na segunda estrofe, justamente apresentar os locais físicos e psíquicos que o sol não apenas perpassa, mas invade. A terceira estrofe está localizada no centro do poema e exerce, à primeira vista, papel de escapada semântica do tema desenvolvido anteriormente. Instaura-se a dimensão do mito, muito profícua em diferentes tempos e culturas no Ocidente e no Oriente, se nos relacionarmos à figura solar. Vinculada curiosamente às noções de infância, em seu sentido inaugural. Por questões de economia deste texto, também de escolha de leitura, opto por relacionar a ideia do mito à de infância elaborada como elemento indicativo de um estado criativo do poético. Além disso, poderia ainda pensar na ideia de infância como início, como a aurora da linguagem poética que institui verso a verso a imagem desmedida de sol, excedente a tudo e a todos. Ao repetir sol e revolver o tema da infância como origem, ainda que sem uma gênese pré-estabelecida, entendendo-se como original e originário o próprio perfazer da escritura, Euridice Fontella opera por meio do ritornelo, e esse conceito passa a ser procedimento poético, em que o ritmo é passagem para diferentes dimensões de sentidos e de formas. O que chamo de dimensões articula elementos linguísticos, mas também extralinguísticos, e regula a expressividade do poema, tornando-o multidimensional. A quarta estrofe modaliza o tema cosmogônico acrescido às camadas de sentido do eixo central do poema, a luz estelar, e retoma sua grandiosidade em detrimento da ambiência terna e menor, insuflada pela rememoração da infância. Destaca-se, portanto, só o mito maior, de um sol puro, ausente de qualquer mistura, de qualquer interferência na construção de sua imagem. Essa constatação pode ser lida como volteio que resgata o advérbio maiormente, na primeira estrofe do poema. Aliás, a retomada da primeira estrofe, espécie de prelúdio do que será desenvolvido ao longo do poema, é interessante para pensar no salto estabelecido entre quarta e quinta estrofes. Maiormente puro, o sol se destaca no céu observável e afeta invariavelmente o sujeito observador. Mais do que isso, ao não conceber nenhuma sombra possível,
O Sol, tal como um cristal prismático, revela as várias faces da luz, assim como as da lucidez. Não há espaço para a sombra do pensamento, mas o excesso das luzes da razão também leva à alucinação. Há um estado de sofrimento psíquico ocasionado pela demasiada consciência do mundo, ou mal parafraseando Drummond, do sentimento do mundo. A consequência mais estritamente física da alucinação também pode ser lida se aliarmos a um sentir-pensar que leve em conta o brilho extremo da imagem solar. No seguinte sentido, a alucinação seria uma sensação real, entretanto sem objeto. Mas o que seria, de fato, tal luz provocadora de fascínio e de alucinação, seja na manifestação de uma simples lâmpada em luz, seja na interferência da estrela e em sua imanência em Sol? Que força é esta que nos inclina a pensar também reiteradamente em sua existência, que, aliás, nem sempre percebemos como objeto em si, como vemos as coisas iluminadas por ela, mas que dá a ver tudo o que está à nossa volta? Partindo dos objetos do mundo, da lâmpada ou da estrela, Eurídice Fontella convida a pensar com ela, a atravessar uma miríade de imagens construídas poeticamente. O efeito, contudo, não é rarefação metafórica, em termos de mera ornamentação retórica de temas apresentados, mas a urgência de sua presença e imanência persistente texto a texto, insistência que volteia, salta, gira e retoma sempre em uma espiral provocada pelo ritornello, o qual nos ajuda também a ler liricamente as relações entre as instâncias formais do eu e do mundo nos poemas. Recorrências imagéticas que dinamizam a formulação de uma subjetividade já despojada de interioridade pura, aberta ao nós em devir, que nos resta como humanidade em desconstrução. Assim, ao pensar por meio do ritornello sobre o estado reversível e desdobrável também do signo poético, ponto de partida para a criação das imagens, Eurídice propõe o delineamento da maneira pela qual a inter-relação dos territórios sujeito, mundo e linguagem se entrelaçam em sua poesia. Instituído como caleidoscópio lírico efetivo, em que se privilegia a expressividade rítmica, aliada ao regime imagético dos poemas, o fazer poético oridiano também enuncia a dramaticidade de um sujeito lírico aberto ao mundo e a transformação de subjetividades humanas em devir. É isso que eu tinha para apresentar para vocês por hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Nathalie. Nós que agradecemos aí você trazer Eurídice para que a gente possa, mais uma vez, pensar, né, nesta poeta e também toda a sua proposta poética, né, a partir desses poemas que você também traz em análise para nós. Muito obrigada. Mas agora, então, eu quero chamar o nosso Carlos Eduardo Siqueira Ferreira de Souza, o Cadu, né? Para que possa estar aqui conosco e possa apresentar o seu trabalho. O Cadu vai apresentar para nós o seu tema aí, não é? Que é voltado para... Deixa eu achar aqui direitinho, Cadu. O título, né? A lírica imagética de Pedro Kilkerre. Resposta fabulosa ao enigma do mundo. Vou percebendo que a gente já pode ir fazendo algumas pontes, né, com o que a Nathalie apresentou para nós ao falar dessa questão do poeta, do mundo, né? Então, como que a gente cria aí essas relações e a linguagem, logicamente. Mas antes do Cadu começar a falar, eu também gostaria de falar um pouquinho do Cadu, né? Então, hoje ele já é o nosso doutor, né? Por isso, nosso egresso aí do doutorado, doutor em literatura e crítica literária, ele fez a sua defesa em 2022. E também pelo nosso programa, lógico, não é? E ele também fez o seu mestrado em 2008 aqui conosco também. Além dele ter a formação em letras, o Cadu também fez bacharelado em comunicação social, em publicidade e propaganda,
pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E, atualmente, ele é assistente-mestre da PUC e ministra a disciplina nos diferentes cursos: letras, comunicação e multimeio, jornalismo, publicidade e propaganda, e tem um curso de extensão, né, também, que estamos juntos já desde 2012, não é? Que é a criação literária, que nunca deixou de existir em nenhum semestre. Então, é um curso muito legal, um curso que tem acontecido, que tem muita procura, estamos sempre juntos lá na criação literária, lá na educação continuada da PUC, né? E ele atua principalmente com os temas da literatura brasileira, poesia moderna e contemporânea, teoria literária, criação literária, cinema e roteiro audiovisual. Então, a questão da imagem está muito sempre presente nas pesquisas do Cadu, nas pesquisas do nosso grupo também de poesia. Então, é alguma coisa que o Cadu tem trazido sempre para os seus trabalhos. Então, Cadu, eu tenho muita alegria em ouvi-lo agora, e acho que todos nós que estamos aqui também agradecendo o pessoal online, né, para ouvir a lírica imagética de Pedro Piquet, né? Então, vamos lá, Cadu, vou sair daqui para você poder ficar nesta mesa junto da Amanda. Cadê a Amanda? Né? O Cadu é quem vai apresentar aí, né? Aqui os slides na frente, vai ser precisar. Ixi, não posso fazer isso. Amanda, por favor. Eu tô com medo de fazer bobagem aqui. Eu posso mudar para outra. Aqui. Tá. Vai estar início de computador. Aí, isso. Deveria estar, né? Tá aqui. É que eu não uso o Windows, então eu fico. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso ou não? É. Tem que voltar no jogo. Acho que é, né? É isso? Acho que é. Cara, Apareceu o pessoal do online? Será? Apareceu, mas não está em tela cheia. Isso. então acho que tem que ser aquela. Quer ver? Quando você procurou, apareceram várias, né? Vamos ver aqui. Vamos tentar pôr a palavra para aparecer mais. Isso aqui. Aqui. Menos. Natalia, aparece como para você? Aí aparece agora. Agora acho que foi. Peraí. Agora não está aparecendo. Agora Agora sim, agora sim. Aqui. Muito bem. Boa tarde, boa noite, né? A todas e a todos. Agradeço a presença de vocês, agradeço ao Fábio, né, pela iniciativa de fazer esse evento, e as palavras carinhosas da Cida, minha eterna orientadora. E é um prazer estar nessa mesa também, ao lado das outras palestrantes. Eu vou apresentar, então,
meu trabalho, que se intitula Lírica Imagética de Pedro Kilkerre, Resposta Fabulosa ao Enigma do Mundo. Essa apresentação, eu vou ler o texto, gente, vou lendo, vou comentando por conta do tempo, senão eu vou me estender muito, tá? Essa apresentação é fruto da minha tese de doutorado, intitulada Modos de Subjetivação na Lírica Imagética de Pedro Kilkerre, defendida em 2022, na qual eu realizei um desarquivamento do poeta baiano, de sua obra, que ainda hoje permanece na obscuridade à margem da literatura brasileira. Kilkerre, ele morreu precocemente, aos 32 anos de idade, em 1917, né? E é considerado, por muitos críticos, o nome central da segunda geração do simbolismo baiano, e não deixou livro publicado. Ele publicou em vida alguns poemas, algumas crônicas em jornais, em revistas, como a Nova Cruzada, por exemplo, né? Que foi também... Nova Cruzada era uma revista da agremiação que tinha o mesmo nome, uma agremiação de poetas simbolistas baianos, da qual ele fez parte. Após a sua morte, alguns críticos, né, se esforçaram em divulgar a poesia, principalmente, né, do Kilkerre, dentre eles o Andrade Muricy, que inseriu 13 textos do poeta no panorama do movimento simbolista brasileiro. Mas foi só em 1970, com a primeira edição do Revisão de Kilkerre, né, que o poeta passou, de fato, a ingressar, né? Ingressou, na verdade, né? Na nossa historiografia, né? Esse livro, na verdade, é uma organização, né? Foi organizado pelo Augusto de Campos, né? Ele traz um ensaio do Augusto sobre o poeta, né? E apresenta todos os poemas que foram recuperados, né? Tanto os poemas que ele publicou em vida, quanto os textos que foram recuperados pelo Augusto de Campos ao longo de 2 décadas, foram 2 décadas de pesquisa, né? Mais de 2 décadas, se a gente considerar que depois ele foi reeditado em 1985, né? Em uma edição revista e ampliada, então vocês podem fazer a conta aí, porque eu sou ruim de conta, tá? Então, no ensaio que abre o livro, né, o Augusto de Campos ele destaca a singularidade da poesia, do Kilkerre no contexto do simbolismo brasileiro, né? Ele adota uma perspectiva notadamente estruturalista, né, para justamente reforçar essa filiação do poeta à poesia moderna brasileira, né? Eu vou ler aqui uma passagem, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, né? O grifo é meu, tá? Então, Augusto de Campos falando sobre o Kilkerre aqui. Há nele uma sensibilidade especial para o domínio das interações entre significante e significado, som e sentido, de que fala Jacobson, nos seus admiráveis estudos sobre linguística e poética, quando demonstra que a poesia é a província da linguagem, em que o nexo interno entre som e significado se converte de latente em patente. Acho que aqui a gente pode notar, então, vamos dizer assim, ponto de vista, né, do Campos em relação ao que o quer, né? E também, assim, uma vontade, né, que isso, a gente discute também em um outro artigo que eu publiquei junto com a Cida, né, essa vontade de inserir o poeta nessa linhagem que desembocaria na poesia concreta, certo? Então, na minha pesquisa, meu desejo foi justamente redimensionar, né, essa leitura de Augusto de Campos, tentando compreender a modernidade que o quer a partir de outros pontos de vista, né? E qual foi o ponto de vista que eu escolhi, né, para fazer esse estudo? Foi o viés da fenomenologia, né? O autor que realmente fundamenta o meu trabalho é o Michel Collot, né, um autor francês, né, que desde a década de 80, né, em pleno estruturalismo, ele passou a oferecer uma abordagem renovada sobre a poesia lírica, né, compreendida não apenas como um fato de linguagem, né, mas como um fenômeno que articula 3 polos, né? Ele fala em experiência poética, na verdade, né? Essa experiência, na verdade, ela acontece, né? Ela é dinamizada justamente pela circulação, né? Certo? Por 3 polos: sujeito, mundo e palavra. Então, eu vou agora fazer a leitura de um dos sonetos que eu quero, para tentar justamente mostrar para vocês o modo como ele, modo como a noção de estrutura de horizonte, né, participa da sua criação, né? Eu vou explicar também daqui a pouco, rapidamente, né? Vou passar pelo conceito, né? Mas o desejo aqui é justamente mostrar como é que a estrutura de horizonte participa da configuração da subjetividade lírica e da imagem de mundo que se manifestam
na sua poesia, né? Será que está na frente do texto? Acho que eu tenho que tirar, né? Porque senão acho que as pessoas não veem. Pronto. Bora, né? Aqui vemos bem, Cadu. Oi? Aqui a gente vê bem. Ah, então tá bom, obrigado. Bom, eu vou fazer uma primeira leitura só para vocês sentirem a dificuldade, né, o desafio. Acho que esse foi o texto que me atormentou durante o doutorado, certo? Deu muito trabalho fazer a leitura desse texto, né? Na Via Ápia. Ei-nos passam, enfim, capacetes brunidos, purpureia assombroso oceano flamejante de 1000 togas flutuando. E ebria nesse instante uma pompa de fogo os plebeios sentidos. Lá vão rufos leões a áureos carros ungidos, ao concento da voz dos estriões indescante. De volúpia, a marmórea, a carne eletrizante, é qual lírio que vai de pétalos flectivos. Nua, a espádua esparzida manhã dos cabelos. Nua, na esplendidez que áureo sonhar prelibes. Como em leito de sol, levam-na, doce fardo, cordos núbios de bronze, agitando flabelos da plumagem real e cetínia das ibis, por seu rosto de alambre aromado de nardo. No primeiro momento parece que a gente está lendo um poema que foi escrito em outra língua, né? Certo? Então, assim, o que eu proponho, na verdade, é a gente... Ué, então, a gente... Vou retornar estrofe a estrofe para a gente tentar desfazer, tentar compreender aí, né, sintaticamente, né, tentar se aproximar mais do texto e também tentar, vamos dizer assim, desvendar essas imagens, né? Um texto muito enigmático, certo? Bom, comecemos aí pelo título, né? Certo? Via Ápia. Via Ápia, estou mostrando aqui nesse mapinha, né? Foi a primeira estrada, né? A primeira e principal estrada do Império Romano, né? Ela foi construída em 312 a.C., né? E em 264 a.C. ela já ligava Roma, né? Até a cidade de Brindisi. Não sei se vocês conseguem ver, é esse traço que está em vermelho aí, mais intenso nessa imagem, certo? A gente pensa quando isso foi feito, realmente assombrosa essa obra, né? Bom, vamos voltar aqui ao texto. Primeira estrofe. O eu lírico inicia o soneto com um sinal de reticências. Ele inicia e termina o soneto com um sinal de reticências, né? Apresentando um cortejo de capacetes brunidos, capacetes brilhantes. Essa imagem inicial, ela dá lugar, logo em seguida, a um oceano flamejante de 1000 togas, que flutuam de modo assombroso, avermelhando a cena, né? Purpureia. Por meio dessas metonímias, capacetes, togas vermelhas, e articulando, né, essas imagens ao título do poema, a gente já infere que se trata da passagem de uma legião de soldados romanos, né, pela célebre estrada. A passagem dos soldados é tão resplandecente que acaba por embriagar como uma pompa de fogo os sentidos dos plebeus que, assim como o eu lírico, assiste à cena. Na segunda estrofe, os capacetes e o oceano flamejante de 1000 togas vão dar lugar à imagem de rufos leões, né? Leões cuivos, né? Com a juba vermelha, para apresentar a legião de soldados romanos que, emparelhados a carros dourados, continuam a desfilar diante de uma plateia inebriada. No no segundo verso, né, dessa segunda estrofe, o eu lírico dirige sua atenção perceptiva ao som da marcha. Então, os legionários, ao passarem pela estrada, eles formam uma voz que duela com a harmonia da voz dos atores, desses histriões, né, que desafia essa harmonia, né? É um endescante, né? Descante, na verdade, é uma cantiga, é algo como o desafio, por exemplo, né? É um descante, uma espécie de duelo, certo? A volúpia causada pela passagem da cor vermelha na estrada e no poema, né, eletriza a carne marmórea, né? Essa carne dura, insensível, né? Dos romanos.
que em seguida sofrem nova metamorfose. Agora eles se transformam em lírios, né, desabrochados, cujas pétalas curvam-se para expor as hastes que sustentam em suas extremidades o pólen vermelho acumulado. Vamos percebendo também a questão da cor vermelha aí, né? Certo? Tomando conta do poema, né? Não é a única cor que aparece, mas é a principal, sem dúvida. Então, essas pétalas curvadas, né? Essas pétalas fletidas, né, curvadas, dobradas, elas, a meu ver, referem-se aos ombros, né? As espáduas dos soldados, que eles se vestem em togas, né? E essas togas, elas deixavam um ombro, né? Descoberto, certo? Eu vou associar isso a outras imagens que vão aparecer, tá? Terceira estrofe, né? O primeiro terceto. No primeiro verso, entre travessões, uma imagem estranhíssima, né? A espádua esparzida amanhã dos cabelos. Mais uma inversão sintática, né? Isso é um traço da poesia do Kierkegaard, certo? Se a gente desfaz essa inversão, a gente teria algo como amanhã esparzida dos cabelos a espádua. Amanhã esparzida, vertida, derramada, espalhada, enfim, né? Então, amanhã vertida dos cabelos à espada. Novamente, essa percepção daquele elemento, daquele detalhe do corpo dos soldados, certo? Mas de modo bastante truncado, né? Assim, oblíquo. O lírico, então, ele alude à luz do sol da manhã que faz brilhar essa parte do corpo dos soldados que está descoberta pela toga, né? Nessa estrofe, a cena é afetada por uma atmosfera sensual, né? Mediante a repetição do adjetivo nua, que é bastante ambíguo, porque ele pode se referir, né, sintaticamente, tanto àquela carne eletrizante da estrofe seguinte, da estrofe anterior, quanto a essa manhã, né? Manhã, ou a luz da manhã, né? Que brilha nas espáduas descobertas pelas togas. No segundo verso dessa estrofe, uma nova imagem que aparece um tu, um interlocutor, esse áureo sonhar, né? Realçando o esplendor da cena. O sujeito poético encerra o terceto afirmando ser doce o fardo, né? Ser doce a responsabilidade dos legionários que carregam amanhã em um leito de sol. Última estrofe. Última metamorfose, vamos dizer assim. Os legionários agora se tornam cordos núbios de bronze. Cordos, na verdade, é uma palavra que nem está mais no dicionário, né? O que parece no dicionário é cordato, que é o sujeito que é sábio, prudente, sábio, né? Então, são núbios prudentes, de bronze, né? Quem foram os núbios? Foram os habitantes, né? Foram os habitantes do Vale Central, foram os primeiros habitantes do Vale Central do Nilo. Então, a gente está falando das primeiras civilizações da humanidade, tá certo? E aqui o Kierkegaard se aproxima deles, destacando essa sabedoria, vamos dizer assim, né? O caráter, né, deles. E o bronze aqui, na minha leitura, pelo menos, eu acho que ele pode aludir tanto ao metal de que eram feitas as armaduras, os capacetes, né, dos soldados, quanto ao tom da pele dos soldados queimada pelo sol. Desfazendo essa inversão que rege a estrutura sintática dos 4 últimos versos do poema, a imagem que encerra o soneto poderia ser descrita desta forma. É doce o fardo dos soldados, que, bronzeados pelo sol, abanam seus leques, são os flabelos, né, feitos de penas de íbis, conduzindo à luz da manhã, né? A íbis é há várias espécies de íbis, né? Mas tem uma espécie que é uma íbis vermelha, né? E eu tenho para mim que ele está pensando justamente, né, nesse animal, certo? Que é uma espécie, inclusive, que a gente tem aqui no Brasil, né? Bom, tentei, vamos dizer assim, me aproximar um pouco mais aqui do poema, né, para a gente agora pensar, né, nesses dois elementos a que eu me proponho analisar. O sujeito lírico, como ele se comporta, vamos dizer assim, nesse texto, né, e que mundo é esse, né, que está diante de mim, certo? Bom, o sujeito de enunciação, né, o sujeito poético, tipo, ele parece que se dedica em ofuscar sua própria presença, né? Você não tem elementos linguísticos que revelem explicitamente esse sujeito, nenhum pronome em primeira pessoa, nenhum outro deítico, né? Certo? Mas isso não significa que ele não esteja presente, vamos dizer assim, né? Ele está presente, mas também de forma oblíqua, né?
Ele está presente, por exemplo, no segundo verso do primeiro terceto, quando ele traz um vocativo, né? Quando ele conjuga aqui o verbo na segunda pessoa. Então, uma vez, e aqui eu estou me valendo do Benveniste, né? O Benveniste vai dizer, né? Sempre que há um tu no texto, esse tu evidencia a presença de um eu, evidentemente, né? De uma interlocução, né? Que está presente também nessa expressão, que é o eilos, né? Que a gente poderia, vamos dizer assim, é, alterar por aqui estão eles, vejam-nos, né? Quando o poeta diz isso, ele está se colocando na cena, certo? Porque ele está falando que ele está ali presente, né? E aqui ele está passando diante deles, diante dos nossos olhos também no poema, mas enfim, né? Diante do sujeito. Então se trata, né, de um sujeito que parece que ele está presente, mas se esconde, de certa forma, né? Eu acho que, na verdade, ele está disperso, né? Ele abdica dessa posição central que a gente geralmente, né, encontra na enunciação lírica, né? Ele comporta-se mais como uma câmera cinematográfica, né? Realiza seus enquadramentos sem se colocar como elemento visível da cena, né? Sua existência está restrita à manifestação de um ponto de vista que é amplo e maleável. No início do poema, ele está entre a plebe, à beira da estrada, né? Mas depois a gente percebe que ele está mais próximo desses seres aí, né? Certo? Observando determinados detalhes, né? Ou mesmo se distanciando da cena, como se a gente tivesse momentos aí que é como se a gente estivesse diante de um plano geral, né? Que a gente vê, né, muitas coisas dentro desse campo visual, né? E quanto ao mundo, né? O que a gente pode dizer sobre esse mundo? A princípio, coisas e seres que surgem no soneto formam um todo aparentemente deformado, caótico, né? Então, a gente tem aqui capacetes, carros dourados, lírios, núbios, enfim, leões, certo? Se a gente adotasse uma perspectiva realista, né, para esse texto, a gente poderia chegar à conclusão, talvez, de que o mundo não está lá, certo? Ou que esse mundo aqui é uma sombra do nosso mundo, ou uma espécie de, vamos dizer assim, como se esse mundo aqui construído fosse fruto da alienação de um poeta muito ególatra, né? Que a gente só poderia ter acesso a esse mundo se a gente tivesse acesso à interioridade do poeta, né? Mas quando isso para mim na minha pesquisa foi muito importante, né? O Colombo me ajudou muito, de fato, né? Quando a gente entra em contato com essa noção de estrutura de horizonte, a gente vai percebendo que o que acontece aqui nesse texto é justamente é como se o Colombo estivesse, é como se o Kierkegaard estivesse de fato construindo uma cena seguindo vamos dizer assim, o modo como a estrutura de horizonte rege a nossa percepção visual no mundo, certo? Eu vou abrir aqui um parênteses, então, só para explicar rapidamente isso, deixa eu ver o tempo. Não tem. Vamos lá. Bom, horizonte, né? A gente vai ao dicionário, né, procurar significados, a gente vai encontrar muitos significados para esse termo, né? Principalmente, bom, o primeiro significado é esse, né? Uma linha circular e divisória que estabelece fronteira entre o céu e a terra, ou entre o céu e a terra, ou entre o céu e o mar, né? E determina o limite do campo visual de um observador, certo? Mas o horizonte também pode ser considerado o fundo de uma paisagem. Ou então, em sentido figurado, se referir à dimensão futura de algo, de alguém, né? Como quando a gente diz que fulano partiu em busca de novos horizontes, algo do tipo, certo? Mas para a fenomenologia, né, aqui eu entrei em contato com essa noção por meio do Collot, mas o Collot ele vai recuperar isso, né, principalmente de Russell, que foi quem cunhou, né, essa noção, e de Merleau-Ponty, né? Então, para Russell, né, para a gente compreender isso, ele apresenta esse exemplo, né, no texto dele. Eu vou fazer algo semelhante, vou tentar fazer algo semelhante, né? A gente tentar entender o que é estrutura de horizonte, a gente tem que observar, né, estar atento à visão de um objeto que está em repouso no espaço. Agora, com essa câmera, eu não sei como é que o pessoal vai entender isso, né? Vocês estão enxergando? Acho que não enxergam. Eu vou colocar em pé aqui esse livro, tá? Sim. Certo?
Eu vou me referir às pessoas que estão aqui na minha frente, para que faça sentido, tá? Então, segundo Russell, a percepção visual, né, de um objeto, ela sempre vai nos colocar diante de dois horizontes. Então, todos os objetos que estão sendo observados, eles têm dois horizontes, um interno e um externo. O interno é o objeto e o externo. Diante de vocês aqui, que estão aqui na minha frente, vocês veem apenas, somente a Priscila, que está bem na minha frente, né? Você vê a capa do livro, certo? Mas você não vê uma capa, você vê um livro, certo? Como é que eu percebo o livro e não apenas a capa do livro, né? Porque, ao olhar para esse livro, você está vendo a capa, mas você intui que essa coisa aqui tem uma contracapa, tem uma lombada, por exemplo, certo? Isso significa, né, dizer que na percepção do livro participa não apenas a face visível dessa coisa do mundo, né, a capa, mas também suas faces invisíveis, né, que permanecem no horizonte interno, né, por exemplo, a lombada, a contracapa do livro, né, e não são vistas a partir desse ponto de vista que vocês estão agora, mas elas são intuídas, antevistas, previstas, né, adivinhadas, enfim, né? Então, ao incorporar a visão da capa e ao intuírem os elementos que estão visíveis, vocês percebem não só uma capa, mas um livro diante de vocês. Isso significa que perceber o mundo implica tanto a apreensão de dados sensoriais, de dados visíveis, quanto a ação de prever, de intuir aquilo que permanece invisível. Vocês percebem diante de vocês a presença de um livro, aprendendo sensorialmente sua face visível e prevendo, antevendo os elementos que compõem sua face invisível, né? Então, o horizonte interno, né? Isso é o horizonte interno da coisa, certo? Então, ele está relacionado aos pontos de vista, né, que podem ser exercidos. Se você quiser, a Priscila pode se levantar, rodar aqui, né, girar em torno desse livro, e ela vai. Mas isso não significa que ela vai esgotar o horizonte externo, porque a partir do momento que eu faço essa mudança, né, que eu giro em torno desse livro, algo pode ter acontecido aqui. Então, quando eu retornar à contracapa, por exemplo, eu posso encontrar algo novo, né? Então, essa é a ideia do horizonte interno, né? Mas, aliado a esse horizonte interno, né, o objeto também, né, vai ser composto por um horizonte externo. O que é o horizonte externo? O objeto que está sendo visto, né? É um horizonte composto por objetos concomitantes que, na experiência da coisa, constituem seu pano de fundo. Então, eu aqui, para Priscila, faço parte do pano de fundo, né? Que, na verdade, vai revelar isso que é a figura principal. Se a atenção da Priscila está dirigida ao livro, e permanecer dirigida ao livro, eu estou no campo visual da Priscila, mas eu estou opaco, né? Certo? Só se ela, né, alterar essa atenção, né, olhar para mim, aí é o livro que vai se tornar aí, né, vai fazer parte de um fundo, ainda que esteja na minha frente. Isso não importa, né? Eu aqui, então, faço parte do pano de fundo que abriga essa coisa do mundo, né? Eu faço parte do seu horizonte externo, né, enquanto vocês mantiverem atenção ao livro, né? Na percepção do livro que está diante de vocês, participam também todos os elementos que constituem o horizonte externo do livro. O livro só é percebido como uma figura, né, porque há um fundo, certo? Porque mantém relações com todos os outros elementos que estão em seu horizonte externo, né? Se a gente parte do pressuposto de que não há figura sem fundo, né? Olha o seu tempo. Tá bom, tá bom. Eu estou pulando aqui, viu? Eu vou trazer só uma fala aqui do Colô, né? E aí eu já vou encerrando, tá? Porque o que isso tem a ver com a poesia, certo? Como é que o Colô vai articular, né, essa noção à leitura do texto literário? Bom, cito agora o Colô, né? A gente, cadê o... Aqui, desculpe. Fala de ordem. Se considerarmos que as coisas só são dadas no horizonte, isto é, sob uma aparência em configuração e mudança, que diferem de um ponto de vista e de um momento para outro, de acordo com uma relação do determinado para o indeterminado, que sempre deixa tanto adivinhar quanto perceber, então podemos entender que a fábula do mundo, inventada por cada escritor, não constitui um mundo à parte, pura ficção de outro mundo,
mas uma resposta à provocação do nosso mundo que é fabulosa, suscetível a múltiplas interpretações, porque em sua estrutura de horizonte já está sempre inscrita a possibilidade de exceder o dado e o visível. Ora, o que que isso significa, né? Se a gente observa o modo como a estrutura de horizonte governa a percepção das coisas no espaço, é possível constatar, então, que em nossas experiências perceptivas, os objetos e os seres não se apresentam nunca integralmente, mas sempre em um jogo de aparência e ocultamento, transformando-se a partir de diferentes pontos de vista e das relações que mantém com o que está ao seu redor. E, desse modo, são vistos e, ao mesmo tempo, adivinhados, certo? Então, toda percepção entra esse jogo do visível e daquilo que é invisível. É nesse sentido que, no poema, que a gente está aqui analisando, né, a gente não pode considerar que se trata de um mundo absurdo, certo? Porque existe uma espécie de lógica aqui, né? É que é uma lógica muito singular, porque o Kerr não vai, não é que ele vai atender, né, a essa, vamos dizer assim, as regras, né, da estrutura de horizonte. Ele inverte. O que que é o elemento principal aqui desse poema? Os soldados, certo? Mas vocês perceberam que ele não se refere em nenhum momento explicitamente a soldados. Eu só vejo os soldados porque ele me apresenta uma série de elementos e, a partir desses elementos, ele está dizendo para mim, você tem que ver aquilo que não é... O objeto que eu estou mencionando aqui não é o principal. O principal é o que ele está sugerindo, é o que está ao lado dele, vamos dizer assim, é o que está no horizonte desses objetos. Os soldados, eles estão no horizonte dos capacetes, certo? Eles estão no horizonte das togas, né? Eles estão também no horizonte externo de outros elementos que podem estar dentro daquela cena. Não há carros dourados aqui, os áureos carros, né? Ora, esses áureos carros não estão no horizonte interno ali, mas eles estão próximos aos soldados, percebe? Né? Então é sempre nessa proximidade, né? É sempre pela alusão e nunca pela, vamos dizer assim, explicitação, né, dos soldados, né? Os soldados, eles são o elemento principal dessa cena, mas eles acabam se tornando uma espécie de pano de fundo da cena, certo? E isso é o que, na minha opinião, dificulta muito a leitura, de fato, né, do poema, né? Ele acaba se tornando muito obscuro e você tem muitos críticos que dizem aí que o Kerr é um poeta surrealista, né? Eu mesmo achava no começo da pesquisa, certo? Mas essa ideia, essa hipótese foi por água abaixo. Então, assim, eu vou encerrar, gente. Tinha muitas mais coisas aqui, mas eu vou direto ao ponto, né? Porque se houvesse tempo, eu falaria também sobre o modo como as metonímias e as metáforas, né, elas são regidas pela estrutura de horizonte, que é uma coisa muito bacana, certo? Isso me ajudou também a entender melhor essa figuração, né? Mas, enfim, eu vou para essa última parte, eu vou ler 2 parágrafos aqui, tá? Bom, à luz da noção de estrutura de horizonte, podemos observar que o mundo em Via Ápia não está descolado de nossa realidade. Pelo contrário, sua configuração revela a interferência das mesmas forças que regem nossa percepção habitual do mundo. Se esse mundo nos parece à primeira vista estranho e incongruente, é porque que o Kerr, em seu processo criativo, age. E aí a gente segue colou, né? Essa citação que eu estou apresentando aqui, né? Ele age como um poeta moderno, sensível à parcela de indeterminação que participa da nossa percepção da realidade e atento mais ao fundo do que à figura, mais ao horizonte do que à estrutura. No poema em questão, os objetos e detalhes que deveriam coexistir em segundo plano, né, no fundo, eles vibram com tanta intensidade que se sobrepõe à figura principal, que são os soldados romanos, né, cuja presença apenas sugerida permanece opaca e indeterminada, né, até o final do poema. Observe também pelo título, né, Navia Ápia. Nave Ápia. Né, o Augusto de Campos que ele destaca essa paronomásia, né? É uma nave. E a gente tem a imagem do oceano na primeira estrofe, né? O oceano não são os soldados? Mas se existe uma nave singrando o oceano aqui, o pano de fundo, que é a estrada, se torna figura. E os soldados que deveriam ser a figura se tornaram pano de fundo, certo? Então, encerrando mesmo, agora prometo, eu vou agora citar um parágrafo da minha tese, tá? Vou fechar aqui. Nesse poema, em que o poder sugestivo do símbolo prolonga e completa as lacunas deixadas na cena visível, não resta dúvida de que o horizonte, imagem do limite e do excesso, é que estrutura a experiência poética. Para acessá-la, é mister considerar que a percepção não só compreende as impressões sensíveis que afetam o sujeito, mas também implica adivinhar o imperceptível no dado sensível.
o efeito de estranhamento causado pelo discurso lírico de Kierkegaard, desse modo, diz respeito não a um processo de deformação da realidade, e sim a um trabalho de depuração da expressão que alcance o mundo através da face invisível das coisas e dos seres. Na construção de sua resposta fabulosa, né, às provocações do mundo, Kierkegaard não foge às contradições que caracterizam a percepção humana, exibindo a face enigmática do mundo a ser experimentada, mas não solucionada. É isso, gente. Desculpa se eu avancei muito, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Pode deixar a pergunta. Bom, então agora, né, nossa última apresentação de hoje, nós vamos ter o prazer de falar e de ver, né, a Miriam Scott. E, Miriam, estou muito contente de que você esteja nessa mesa em que eu estou aqui trabalhando e mediando um pouquinho, viu? Prazer imenso vê-la, saber um pouquinho de você e também do seu trabalho, agora para conhecermos mais ainda. Então, a fala da Miriam hoje se intitula A Importância da Literatura Contemporânea para a Prática da Alteridade, sob a ótica da responsabilidade de Emmanuel Levinas. Mas antes da Miriam começar a falar também, eu queria contar um pouquinho para vocês, né, da Miriam, da sua formação, e que é muito interessante, por sinal. A Miriam chega aqui com uma graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. E ela se formou lá em 2003. Atualmente é escritora autônoma. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: palestra, escrita criativa, literatura infantil, formação do leitor e poesia. E a Miriam é mestre pelo nosso programa. Miriam, então, prazer grande recebê-la, ouvir você agora e conhecer um pouquinho mais ainda deste seu trabalho que trata da prática de alteridade, né? Coisa importante para nós nessa relação com o outro e com o mundo. Então, a palavra é sua, Miriam. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu estou assim muito emocionada depois de pouco mais de um ano que eu defendi o meu mestrado, foi em novembro de 2022, sob a orientação da professora Elizabeth Alfeld, e ter sido convidada para participar, né, desse momento tão bonito que eu estou acompanhando desde as 3 horas da tarde. Foi uma mesa mais bonita que a outra e é muito bom estar de alguma maneira perto de vocês, né? Gostaria de estar presencialmente, ainda não foi possível, mas eu espero que em outro momento eu possa estar aí para abraçar todos vocês, porque a PUC é uma grande família e eu me sinto muito acolhida todas as vezes que eu consigo voltar para ela de alguma forma. E eu estava ouvindo a professora Diana, a professora Vera Bastazin, falando sobre essa questão da gente, como que a gente continua o nosso trabalho depois que sai da PUC, né? Como é que a gente coloca em prática, como é que a gente coloca em ação? Bom, a minha dissertação, ela veio para falar muito sobre a questão da literatura materno-afetiva e como isso provocaria alteridade nos seus leitores. Depois que eu saí do mestrado, eu comecei a ser chamada para fazer algumas falas aqui em Manaus, na universidade. Eu senti a necessidade de ampliar um pouco essa visão para a literatura contemporânea, no sentido de chamar as pessoas para lerem mais o que está sendo feito agora, né? Porque muitas vezes eu cheguei na UFAM ou na UEA, e eu percebi que os alunos de letras
ainda estão apenas lendo o clássico, que é, obviamente, essencial e maravilhoso, mas que pouco conhece o que está sendo feito agora, inclusive mesmo de escritores brasileiros. Então, eu mudei um pouco o meu projeto para escrever essa reflexão, esse ensaio, nesse sentido da importância não apenas da literatura feita por mulheres, mas a importância da literatura contemporânea para a nossa vida enquanto cidadãos e essa procura de uma prática de alteridade nesse mundo que anda, bom, tão conturbado como a gente tem visto por aí. Amanda, se você quiser já compartilhar. Pode passar para outra página, sem problema. Obrigada. Bom, embora a necessidade humana de narrar e as narrativas que acompanham sejam anteriores à palavra escrita, podemos afirmar que é com o advento da escrita que o literário começa a se desenhar como registro e a permear a vida do ser humano materialmente. Ao longo do tempo, muitos teóricos se debruçaram sobre conceitos que explicassem o sentido da manifestação literária e que, a depender da época, foi se modificando e ganhando novos aspectos. E, conforme explicitou a crítica argentina Cecília Bajur numa palestra, abre aspas, os textos literários nos tocam e nos questionam acerca de nossas visões sobre o mundo e nos convidam a perguntarmos-nos como viveríamos o que é representado nas ficções. Fecha aspas. Ora, por sermos seres pensantes, precisamos de símbolos para fazermos sentido. E por isso eu penso que não basta que sejamos nutridos com alimentos. E como bem defende a pensadora colombiana Yolanda Reis, por fazermos parte de uma saga escrita com palavras, precisamos ser também protegidos por essas mantas, histórias, contos e poemas capazes de ligar os que estão chegando com os que chegaram há tempos e com os que já se foram. Ler é assistir a essa conversa entre os que estão aqui agora, os que vivem longe ou já morreram, e os que viverão quando já não estivermos mais aqui. Fecha aspas. Para o filósofo Maurício Blanchot, a literatura ocupa um espaço específico, porque ela é autossuficiente, ela habita um mundo muito particular e recusa-se dessa forma a se tornar tributária da realidade que a cerca, bem como a realidade de quem a produziu. Pois afirma o pensador que a obra de arte, a obra literária, ela não é acabada e nem inacabada, ela simplesmente é. Dessa forma, na visão de Blanchot, embora o literário se nutra do espaço real, ele possui regras próprias, de modo que devemos aceitá-lo como apresentação e não mera representação da realidade. Isso porque, enquanto no cotidiano a palavra é ferramenta facilitadora e objetiva da comunicação, no espaço literário a palavra se doa ao texto, tornando-se ambígua a fim de alcançar poeticidade, sem a intenção de instruir ou ser didática, tendo em vista que a literatura não é instrumento. Afinal, no mundo literário, a palavra se desvencilha completamente das certezas do mundo real, desnudando-se inteira para o texto, polissêmica, hesitante entre significações possíveis, ambígua, enfim, por isso mesmo, poética. Nesse sentido, a literatura pode ser compreendida como a capacidade da palavra de se desdobrar em probabilidades e nunca numa certeza, já que, ao contrário da realidade, onde todos temos um fim, o texto literário resiste à passagem do tempo e, diante das perspectivas que se abrem a partir de cada leitura, não morre, podendo, na verdade, sempre se renovar, a cada leitura, a cada tempo, a cada leitor. Então, se por um lado nos dedicarmos ao exame do que vem a ser o literário, me pareceu essencial considerar importante interrogar o que seria esse contemporâneo. E para embasar esse raciocínio, encontrei o suporte no texto do filósofo George Agamben, O que é o contemporâneo, que, preocupado em se dedicar detidamente ao termo, apoia-se no conceito de intempestividade de Nietzsche para definir o contemporâneo como aquele que está fora do próprio tempo, aquele que rejeita o óbvio
e constrói reflexões complementares a fim de ir além. Agamben ensina que pertence verdadeiramente ao seu tempo e é verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual. Bom, diante dessa reflexão, compreende-se que o verdadeiro contemporâneo não se conforma com o tempo a que pertence. Ao contrário, questiona-o e percebe melhor tanto as luzes quanto as trevas de seu tempo. A afirmação se consolida porque Agamben parte do conceito de intempestividade de Nietzsche, que nas suas considerações intempestivas assevera, abre aspas, intempestiva essa declaração é, porque procura compreender como um mal, um inconveniente, um defeito, algo do qual a época justamente se orgulha. Ou seja, o filósofo, ao invés de rejeitar, acolhe o que poderia ser entendido como uma contradição. Para ele, na verdade, os opostos se complementam. Por isso, justamente quem não adere perfeitamente ao seu tempo tem a capacidade de compreendê-lo melhor do que quem está em perfeita consonância com ele. Desse modo, eu tentei afirmar que a intempestividade ela é indispensável ao conceito do contemporâneo, tendo em vista que quem o é de verdade não pretende viver em outro tempo, embora seja crítico dele. Portanto, o contemporâneo é o que se sente inadequado, aquele que, mesmo pertencendo, não se sente pertencer. De modo que, diante desse anacronismo, por estar alguns passos além, essa pessoa, ou esse escritor, essa escritora, rompe com as regras, escancarando um novo jeito de pensar ou fazer arte, muitas vezes impressionando aqueles que estavam completamente inseridos no tempo, sem nunca desconfiar do logo adiante possível. À vista disso, torna-se evidente que o literário contemporâneo surge como uma possibilidade de interagir com o mundo onde quem escreve resiste a se adaptar. O presente é, assim, um não-lugar, diariamente experimentado por aqueles cuja mente vislumbra além do que está explícito. Ao mobilizar essas reflexões, podemos absorver que a urgência e o arrojo tão presentes na escrita contemporânea são constantemente movidos pela necessidade de quem escreve de inferir uma realidade a qual ainda é sombra para a maioria. Daí a escrita se tornar pulsante e o literário contemporâneo surgir para retirar o véu que encobre a sociedade, escancarando dessa forma a luz já evidente para os artistas da palavra. Ou seja, como tão bem explica Yolanda Reis, abre aspas, quem escreve estreia as palavras e as reinventa a cada vez, nelas imprimindo sua marca pessoal. E quem lê literatura recria esse processo de invenção para decifrar e decifrar-se na linguagem secreta de um outro, um processo complexo que envolve, no mínimo, dois sujeitos, com toda a sua experiência, com toda a sua história. É possível compreendermos assim que o literário contemporâneo se trata de uma conexão com o tempo presente, bem como qualquer tempo para onde projetar o olhar. No entanto, é preciso reforçar que, embora eu não acredite na função utilitarista da literatura, muitas podem ser as mudanças provocadas naqueles que se propõem a mergulhar no universo literário. E uma das mais bonitas que penso ser exequível é a empatia. Isso é, a possibilidade de o leitor colocar-se não apenas no lugar do outro, mas estar com o outro em sua jornada e se sentir responsável por ele. Esse mergulho que afirmo desembocar na alteridade, a qual genuinamente acredito ser possível, torna-se factível por meio de uma leitura onde nos abrimos para a vulnerabilidade, a fim de alcançar a fruição do texto. Pois, apoiando-me novamente em Yolanda Reis, aspas, no meio da avalanche de estímulos externos, a experiência literária brinda o leitor com coordenadas para nomear-se e ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres humanos construíram. E ainda que ler literatura não mude o mundo, pode sim fazer com que se torne mais habitável, porque o fato de vermos em perspectiva e de nos reconhecermos na experiência de outras pessoas contribui para abrir novas portas para a sensibilidade e para o entendimento de nós mesmos e dos outros. Todavia, como atingir essa fruição do texto, da leitura, para então compreendermos a alteridade?
Bom, não há dúvida de que o primeiro passo é que o leitor não tema entrar em contato com suas camadas, pois a fruição só será viável se esse leitor for capaz de imergir na leitura, permitir-se ser sacudido violentamente pelo texto, ser, enfim, atravessado por ele. É necessário, inclusive, ter em mente que quando a fruição ocorre, aspas, nem sempre se apresenta como um campo seguro e nem sempre estará vinculada a sentimentos tranquilos e agradáveis. Isso aqui é uma citação de Rankin Magalhães. É a partir dessa perspectiva que estou ciente do quanto entregar-se ao texto literário requer a coragem do leitor, muito menos do que enfrentar o texto em si, mas, sobretudo, por ter de enfrentar a si mesmo. Por tudo isso, decidi me apoiar na filosofia do rosto de Emmanuel Levinas. Isto é, podemos considerar que se reconheço o outro em mim, surge a responsabilidade e o compromisso com esse outro por meio do meu olhar interior para as diferenças existentes entre nós. A interação é que possibilita o reconhecimento de si como indivíduo. Assim, pensando a literatura e mais estritamente a leitura como instrumento de mediação na sociedade, no sentido de proporcionar uma relação entre obra e leitor, para que este possa desenvolver sua humanidade ao perceber o outro, chega-se à proposta de Levinas em sua filosofia que mobiliza o rosto. O próprio Levinas esclarece: a relação com o outrem é a única que introduz uma dimensão da transcendência e nos conduz para uma relação totalmente diferente da experiência no sentido sensível do termo, relativa e egoísta. Infiro que, no momento atual, evidencia-se, sem a menor sombra de dúvida, uma sociedade mergulhada em si mesma, em que levantar os olhos para o outro se tornou um esforço. Diante desse cenário um tanto desanimador, é que penso ser imperiosa a leitura de obras contemporâneas, as quais, ao explorar uma escrita que aproxima o leitor de seus narradores ou narradoras, exige que esse leitor deixe de ser imparcial ao suscitar elucubrações que exigirão uma postura sobre o tema proposto, ressoando assim como um convite-desafio àqueles que, ao se perceberem curiosos sobre seus livros, permitam-se reconhecer a dupla alteridade possível, isto é, aquela contida nas obras em si e a entremeada quando alguém se propuser a ler mais textos contemporâneos. Diante desse exposto, espero ter conduzido o raciocínio de todos aqui presentes no sentido de deixar irrefutável o quanto a literatura contemporânea pode transcender a experiência de viver outra realidade para se tornar uma possibilidade de contato cultural. De maneira que, como afirma o escritor Salman Rushdie, a literatura é o único lugar em qualquer sociedade onde, no segredo de nossa própria cabeça, podemos ouvir vozes falando, sobretudo, de todas as maneiras possíveis. E pegando um gancho do meu colega que acabou de apresentar, o Cadu, esses horizontes internos que eu acho que acontece com cada um de nós quando a gente fecha a última página de um bom livro. São esses horizontes que vão se abrindo e que, de alguma maneira, eu também acredito que, através desses horizontes, a gente possa chegar à alteridade. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigada. Agradecemos, né, por ouvir aí essa defesa da nossa literatura e da literatura contemporânea, né, Miriam? Precisa. Bom? E dessa literatura contemporânea, né, Miriam? Então, é um prazer grande quando a gente ouve, né, e marca tanto por essa questão da alteridade, né? Uma coisa tão fundamental hoje para todos nós pensarmos um pouco nisso. E acho que acabamos assim com as três falas, recorrendo, né, uma visão, uma proposta de mundo aí, em tempos diferentes, mas a literatura sempre preocupada com essa questão, né? E a Miriam traz para nós, bem marcada do contemporâneo, e eu até fiquei me perguntando, né, Miriam, quando você sentiu essa necessidade de estar falando, de voltar-se às suas palestras que você tem dado agora
para a literatura contemporânea, como você tem sentido essas respostas, né? Como palestrante, nós mesmos como professores, muitas vezes, tanto na graduação, quando a gente pergunta, né, o que você lê do contemporâneo, né? É muito difícil. A poesia, então, passa longe, não é? Então, como você tem sentido um pouquinho essa resposta nas suas palestras, do seu público, né? Sim, Isso tem modificado você também, né? Um pouquinho nesse sentido, sim. porque os Eu, aproxima muito das questões de hoje. Muito, muito. Isso, assim, primeiro, antes de sentir como palestrante, eu passei a sentir essa necessidade como escritora, Hum. porque para uma obra ser sentida, né, hoje, uma obra contemporânea ser lida, é uma dificuldade imensa, né, principalmente quando se está dentro de editoras pequenas e independentes. Então, quando eu me deparei com essa dificuldade de me fazer conhecer, de pedir para as pessoas se abrirem para o novo, para o contemporâneo, ainda mais uma literatura de longe, né, vinda do norte, e que vem falar de outra cultura, me chamou a atenção e eu senti a necessidade de dizer, é preciso se ler o contemporâneo. E eu mesma, enquanto leitora, depois de me tornar escritora, fui atrás de conhecer quem eram os meus contemporâneos, com quem a minha obra conversa. Para minha surpresa, os alunos para quem eu tenho conseguido chegar a falar na universidade estadual e federal daqui, se mostram muito abertos, mas totalmente ainda sem conhecer mesmo. Eu digo que nós, escritores, a gente acaba vivendo numa bolha. Parece que todo mundo sabe quem são os escritores contemporâneos, e quando a gente chega nas salas de aula, a gente vê que não, que os alunos ainda não sabem quem são, nem na poesia e nem na prosa, mas na poesia realmente é sempre bem mais difícil. E aí eu meio que me engajei mesmo de dizer assim, eu preciso dizer para as pessoas lerem as obras incríveis que estão sendo produzidas no agora. Inclusive, eu estou muito feliz porque estou vendo que Luciane Aparecida está aqui presente e é uma amiga querida e com uma obra incrível chamada Mata Doce e que eu sou muito fã. E uma das obras que eu digo, leiam, vamos conhecer o que está sendo produzido agora, porque tem muita gente boa escrevendo. Então, foi nesse sentido que eu modifiquei um pouco o meu trabalho de dissertação para ampliar e não falar apenas de um tipo de literatura contemporânea. Eu queria falar sobre a literatura contemporânea. Foi isso. Bom, obrigada, viu, Miriam? Estava assim, ansiosa para saber como que o pessoal tinha recebido isso, né? Mas que ótimo. E vamos então agora pensar um pouquinho, não sei se vocês têm alguma pergunta, gostaria de fazer, Wanda? Quando você falou o negócio no começo da sua apresentação sobre aquele poema que te perturbou durante muito tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu não conhecia o poema, né? Espero não te perturbar mais. Eu concordo com tudo que você falou, não é essa a intenção. Mas lendo, ouvindo você falar sobre o poema, me ocorreu uma outra possibilidade de interpretação, porque ele usa muitos símbolos egípcios na descrição. Ele fala da pena do Íbis, usa muitos símbolos egípcios, usa muita questão da sedução. Isso me remeteu ao triunfo romano de quando a Cleópatra desfilou em Roma, na Via Ápia, alguns anos de ter a guerra ali, de Júlio César ser assassinado. Eu não sei se você chegou na sua pesquisa a ver alguma interpretação nesse sentido, porque assim, me remeteu a isso, então, eu vejo o que o Cadu está falando, mas eu vejo outros símbolos, e a gente sabe que no poema existem infinitas interpretações. Eu fiquei curioso se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido também. Então, é que não deu tempo de falar sobre ele, mas tem sim, né? A Ibis, como é que chama aquele deus egípcio? Totes, né? Que é aquela ave que tem o bico curvado, né? Que ela parece uma cegonha. Né? Os núcleos, por exemplo, parecem mulheres. Mas, na verdade, tem toda uma questão que eu acho que é mais importante do que isso que a gente está falando, que é o fato de que esse poema ele foi declamado pelo Tim Keller na noite em que ele foi do ritual
em que ele foi armado cavaleiro da Nova Cruzada. Uma agremiação simbolista, né? Então tinha uma questão meio esotérica. E, só que o que acontece? Quem é essa legião? Porque a gente estava falando justamente sobre isso, né? Metáfora, metonímia, ele nunca mostra exatamente a coisa. Mas, na verdade, o que ele estava falando? Ele estava falando dos colegas da agremiação. Esse poema foi feito para eles. Tem um outro texto do Guterres, em que ele é uma carta, que ele conta quais foram as primeiras impressões que ele teve quando ele chegou ali, ele entrou na agremiação. E ele descreve as pessoas como soldados romanos, com togas, com mantos, e inclusive imagens que são as mesmas que estão no poema, percebe? Sim. Então a questão, ela é realmente, Muito mais amplo. ela vai abrindo. Eu não sou dele só, mas é uma coisa, né? Mas ele me perturbou muito pela dificuldade mesmo, Sim. pela obscuridade, né? Assim, inversão sintática. Eu estava quebrando a cabeça ali para tentar entender o que estava sendo dito. O modo como foi falando parecia que foi muito fácil, mas não foi. Não, eu disse depois, Mas tem razão. não, só foi uma dúvida que me surgiu. Não, é isso mesmo. Mas, Cadu, agora, né, fazendo uma ponte entre você e a Nathalie, não é? Que trabalha sempre também nos poemas, pelo menos que ela trabalhou a questão da luz e do sol, não é? E pensando no que o Kerr, neste poema, assim, na produção do que o Kerr, né, nos seus sonetos todos, a luz não é simplesmente do que ele fala em termos de ser um tema, né? Ela emerge, né, nos poemas do Kierkegaard. E é impressionante como em todos os poemas, quem vai entrando no poema do Kierkegaard vai sentindo mesmo uma questão da cor e da luz, né? O que busca de uma forma enigmática, mas também sedutora, essa questão de como ele rege a palavra ao mesmo tempo, cria uma ponte, né? Um ritornelo, como diz a, a Nathalie, dentro dos próprios poemas dele. Verdade. Porque eu não sei se a Nathalie sentiu isso, eu acho que ela até começou a falar e depois não dava tempo também falar sobre tudo isso, mas como que entre um poema e outro eu tenho um ritornelo, né? Porque a questão daquela luz e do sol, ele vai criando ritornelo, ela vai criando ritornelo entre os poemas dela. O que me suscitou em perceber isso do Kierkegaard. Mas como dele emerge a luz, sabe? Emerge uma luz, mas no corpo de poemas do Kierkegaard, né? Luz e cor. Então, como a percepção aí opera, e acho que ela é fundamental para isso, para que a gente perceba esse invisível, como que reside, como você diz aqui mesmo no seu resumo, né? Reside no visível, né? Então, é impressionante esse poema. Não, e eu não sabia que a Nathalie ia falar sobre esse poema, porque nesse poema que eu analisei, a questão da luz, Nossa, ela é um bateu, tema ali, bateu. ele fala sobre isso o tempo inteiro, não explicitamente. Ele Sim, não fala em luz, ele fala em manhã, mas ele está sendo da luz do a sol, né? luz, né? Mas isso, nos poemas em que ele apresenta paisagens, Uhum. porque essa não é exatamente uma paisagem, isso aí é uma cena, eu vejo como uma cena. Sim. É muito mas se teatral também, né? bastante. Muito teatral. Mas nos poemas em que ele realmente constrói paisagem, em que ele está distante, inclusive, né, dos elementos ali primeiro, vamos dizer assim, o visual dele é muito expressivo, a luz é um elemento, ou é um elemento sobre o qual ele fala, Sim. ou é um elemento que rege muitas vezes esse jogo de visibilidade, invisibilidade. Né? Isso mesmo. Tem, por exemplo, Horas Ígneas, que é um poema em que o próprio título já está revelando, né? Horas ígneas são as horas vermelhas. Que horas são essas? A gente não sabe, mas me parece que é o pôr do sol ali, certo? O modo como ele vai construindo, né? E vai anoitecendo. Tem poemas em que acontece isso, começa de manhã e acaba de noite. É É incrível. incrível mesmo. E que dá para trabalhar perpassando o ritornelo no conjunto Sim. da obra, né? O Órgão de Campos, ele tem. É claro que ele não está falando em ritornelo, mas a gente pode associar, né? Ele faz todo um estudo das palavras-chave em Árvore de Campos, né? Tem Pedro Kierkegaard, Pedro né? Kierkegaard. E é impressionante, porque
quando você vai percebendo, o léxico dele não é tão... É reduzido. Porque você tem palavras que se repetem em quase todos os poemas. Isso. Asa. Nesse aqui não tem, mas vários outros tem, por exemplo. O que que ela pode suscitar, né? São verdades. Fala, Fran. Bom, eu tenho duas perguntas, né? Uma para mim, que é a Débora falando, Miriam. E outra para o Cadu. Bom, eu vou fazer as duas, aí vocês se organizam, né? Bom, vou começar com a Miriam. Miriam, eu sei que, enfim, eu gosto muito da sua pesquisa, né? Da sua relação com a maternidade, essa figura da feminina, enfim. E tenho acompanhado no Instagram assim, o desenvolvimento um pouco dos seus percursos de pesquisa, que você tem se embrenhado um pouco nessa crítica feminista também, né? Não só nessa figura da escritora, né? Das escritoras, enfim, de uma maneira geral, até porque você teve corpos aí da Tati Bernardi, da Helena Ferrante, mas eu vejo que você está se embrenhando também aí de pesquisar um pouco da crítica feminista, das críticas femininas e tudo mais, ali até junto com a Carol, então vejo que vocês têm um diálogo de uma certa forma bastante grande até por interesse de pesquisa. A minha pergunta é assim, eu não sei se você já tem algo mapeado nesse sentido, mas eu venho trazer um pouco como provocação, até porque, enfim, eu tenho caminhado um pouco de angústias, assim, nesse sentido da crítica mesmo, né? E aí a minha pergunta vai assim, como que você tem percebido essa questão? Porque quando você fala da alteridade no seu trabalho, você foca muito, sim, a alteridade ali das personagens, ou dessa alteridade do leitor em relação ao texto, das múltiplas maternidades, você trouxe ali a questão do rizoma, enfim, da alteridade nesse sentido amplo da figura da mulher, ou até da alteridade em relação ao filho, desse geral, você tá, né? Isso aí é mais ou menos o que você pensa, ali na sua dissertação. Só que a minha pergunta é no sentido seguinte, trazendo agora a questão da crítica, eu tô pensando alto, tô pensando com você, né? Como que você percebe? Você percebe uma certa alteridade? Como que é? Bom, vamos respirar e fazer. Como você percebe a presença da alteridade na figura da crítica feminina em ler essas autoras femininas? Então, assim, você percebe... Porque assim, a gente sabe que a crítica hoje em dia ela está muito escassa. E aí pensar na crítica feminina mais escassa ainda, se a gente for buscar, vão ter nomes dos clássicos, né? Como você traz muito essa presença do contemporâneo, então o meu questionamento vai dentro da crítica contemporânea feminina. Você percebe um gesto de alteridade ao ler autoras femininas? Então segura aí. E aí, uma pergunta que eu lembro do computador. Vai ser difícil assim? Vai. Não, você vai ser. Nossa, é bem básica mesmo. É porque eu fiquei... Esse é um curso de campus, era um pouco Haroldo, né? Então, beleza, tá? Então, meu raciocínio está correto. Não, porque eu não conhecia, de fato, a literatura do que o Kelly, isso. Mas eu achei interessante, especialmente nessa edição, a relação da construção da imagem, né? Visualização visual, então isso me pega também, né? Eu queria saber, assim, se em outros textos do que o Kelly, você percebe esse horizonte interno indo além da palavra e se emergindo ali no objeto livre. Então, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no caso desse, a capa, a questão da imagem, o olhar, de uma certa forma, como você próprio trouxe o exemplo, vai dialogar com a escrita da poesia do que quer. Só que, assim, a poesia ela tem ali a sua estrutura, não necessariamente explorando uma plasticidade do design gráfico, né? Mas eu quero dizer, se em outros trabalhos editoriais, se há esse diálogo experimental, enfim, esse contexto. É mais simples. Obrigada, Débora. Olha só, eu vou falar, inclusive, como minha experiência como escritora mesmo. Eu acho que, sim, existe um movimento muito grande de alteridade na crítica feminina. Assim, eu, inclusive, tenho muito mais resenha dos meus livros feita por mulheres e por mulheres da literatura, tanto daqui do Amazonas quanto de fora.
Já participei de banca em que mulheres escolheram o meu romance para falar nas suas dissertações. Então, eu acho que eu acho que a questão da identificação tem aproximado a crítica feminina no sentido de ser provocada a alteridade quase que automaticamente. É como se as críticas dissessem, ufa, finalmente assim estou lendo e vou falar sobre algo que eu também me entendo enquanto gênero, né? Enquanto eu sendo essa mulher. Então, na minha visão de escritora, eu sinto uma alteridade muito grande na crítica. Como eu não enveredei para o campo de ser crítica literária, realmente me detenho na escrita de ficção e de poesia, é uma visão muito particular aqui do meu lugar de escritora. Eu não sei se entre as críticas existe algum pensamento diferente, mas eu acho que nós estamos num momento, como um todo, de muita alteridade entre as mulheres. Acho que nunca se foi tão unida, sabe? Principalmente no mundo literário, na provocação de saraus, no convite para abertura mesmo de editais, nas críticas, né, nas resenhas. Nunca se viu tantos clubes voltados para ler mulheres e falar sobre essa produção literária feminina. Então, de verdade, eu acredito que essa alteridade ela chegou. Tanto que eu gostaria que essa alteridade fosse para o leitor comum, que não fosse apenas o leitor da comunidade literária, porque esse movimento eu já senti, né, dessa busca pelo conhecimento e pela abertura de querer saber sobre o que está sendo produzido agora. Mas eu queria de todos os leitores, quando assim as pessoas próximas de mim, que não tem nada a ver com a literatura, me perguntam, me indica aí um livro. Eu sempre dou dica de livros atuais, né? E essas pessoas descobrem uma literatura que elas não sabiam existir. Então, entre nós, mulheres, leitoras e críticas, eu acho que a alteridade já está acontecendo mais facilmente. Eu espero que esse universo só se amplie. Não sei se eu te respondi. Eu acho que faz sentido assim que você falou. Bom, vou responder. Vou tentar responder a sua pergunta, mas é porque quando você foi elaborando a pergunta, me lembrei do próprio Augusto de Campos, que eu fiz uma troca de e-mails, né, com ele, né? E ele falou sobre isso, sobre a capa do livro, né? Estou tentando pegar, porque eu tinha até montado um slide para mostrar, mas por causa do tempo não mostrei. Eu queria mostrar para você a capa da primeira edição, que ele mesmo disse, é muito mais bonito que a capa da segunda. A capa da segunda foi, né? A capa da segunda foi meio que imposta pela Brasiliense quando ele lançou a segunda edição, né? Então ele mesmo já falou. Embora eu acho que o tipo gráfico seja interessante, mas a capa da primeira são facsímiles de assinaturas do autor. E a gente vai vendo ali, a gente está falando de alteridade, né? Parece que não é a mesma pessoa que está assinando. São várias pessoas assinando o mesmo nome, e esse em todas dele, né? Isso não me perdoa agora. Mas o próprio Quero, eu não posso dizer que ele tenha tido essa preocupação, porque ele não publicou livro nenhum. Ele, na verdade, ele era crítico à publicação de textos em livros. Ele era muito crítico em relação ao mundo editorial da época, né? Ele era realmente assim, muito crítico e não publicou nada. Ele nem deixava os manuscritos dele em papel, ele escrevia os textos dele no móvel. Escrevia, pegava uma caneta e escrevia assim, tinha isso no móvel, na parede. Ele era bem maluco. Especial, excêntrico. Não, É muito inteligente, né? Muito sensível, né? Que percepção de mundo e de beleza passa pelos poemas dele. É muito Sobre espacial, né? É. Eu estou cuidado com você. É verdade, é isso mesmo. Mas agora eu queria ouvir a Nathalie também, não é? Porque a gente já falou no nome dela aqui várias vezes, né, Nathalie?
E eu queria saber um pouquinho de você, se você concorda com aquilo que eu disse. E eu acho que você até comentou um pouco. Você chegou a entrar ali, mas não deu tempo para falar dessa questão, desse ritornelo nos próprios poemas da Eurídice. E penso que talvez isso construa o que você falou em constelação, né? Que você até fala que esse poema, esse pensamento dela aqui no seu livro, ele vai expandindo-se, não apenas como tema, mas, sobretudo, como matéria poética, a constelação de pensamento intrínseca à escritura oridiana. Então, eu fiquei imaginando como que a gente poderia cruzar essa informação, mas outro ponto que me chamou a atenção também nos poemas que você analisou no poema Sol, o outro também me chamou a atenção, né? Os versos são muito bonitos, não é? Mas no Sol, quando, pela repetição, inclusive, né, da própria palavra Sol aí, né, como ele constrói o poema ali, num dos versos é dito: sob este sol, que ternura nos resta. Como que a gente poderia ligar isso a esse pensamento da poeta, à questão do mundo e à questão da ternura? Falando de sol, como que você vê isso, Nathalie? Me chamou muito a atenção esse verso. Quer comentar conosco? Acho que sim, ela está atrás. Não, claro, não, eu tô Ai, ouvindo. sim. Não, primeiro que, de fato, o que eu trouxe são alguns fragmentos de um texto maior, de um ensaio inédito, que vai ser publicado em livro, chamado Poéticas Literárias e o Pensamento de Gilles Deleuze, que vai ser organizado pela professora Anitta, né? Então, e eu nem falei, todo mundo comentou, né, das suas pesquisas. Eu quis trazer esses fragmentos justamente porque eles dizem respeito ao meu trabalho mais recente, que foi desenvolvido na PUC no pós-doutorado. Eu tive um vislumbre de poesia e filosofia em Eurídice na Unicamp, mas eu trabalhei outras questões e eu resolvi aprofundar isso no pós-doc, né? Então, sim, o que é curioso, né? Porque o Deleuze vai dizer no que é filosofia que a filosofia cria conceitos e a literatura, a arte cria afetos, né? E a Eurídice me parece que em grande parte da sua obra torce determinados conceitos de caráter filosófico até que eles se reconfigurem poeticamente. E eu, no meu exercício crítico, tentei também torcer o conceito, pensando junto com a Eurídice, transformar este ritornelo não em um conceito filosófico, mas num procedimento de escrita. E por isso, é por isso que eu acabo dizendo, eu penso o ritornelo como um procedimento compositivo na obra de Eurídice, né? E nesse texto maior, eu faço uma leitura transversal de vários poemas dos 5 livros publicados em vida de Eurídice, pensando a tópica da luz, da lucidez e nas suas variações, a aurora, que é muito caro a Eurídice, como talvez o pôr do sol é caro ao Kilkerre, o fogo, né? Então, esses elementos todos que aludem, em certa medida, à luz e ao seu par, lucidez, mas pensando essa lucidez sempre como um excesso. Por isso que no texto eu falo no peso do sentimento do mundo, sabe, Cida e pessoal que está acompanhando. Porque outro signo que é muito presente no vocabulário motivo da poesia da Eurídice, que também é muito concisa em termos de vocabulário mesmo, ela se repete, né? Ela tem algumas obsessões muito específicas, né?
são termos se repetem muito na sua poesia. Um deles, que eu não cheguei a citar, é o sangue, né? E o sangue está sempre relacionado à dor de sentir o peso do real. E é aí que eu acho que talvez a gente possa se relacionar a essa ternura que é também é algo intensamente desejado, mas intrinsecamente abandonada pela própria Constituição que a vida impõe a esse sujeito poético, entende? Então, me parece que há uma relação de desejo, mas de inalcance constitutivo dessa ternura. Acho que é isso. Eu sou melhor para escrever, eu não sou muito boa para falar, mas Menina, você é ótima. Eu tinha que pra conseguir falar. ver aqui alguém hoje, puxa vida. Que bom, né, eu estou operada. Ah, mas que ótimo. Eu gostei muito da sua resposta. Acho que dá para ir verificando isso, inclusive, como uma constelação, né, na própria Exato. Blitz, né? Bom, mas quem mais gostaria de levantar uma questão para os nossos palestrantes, né? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Questões sempre tem. Sempre. Tem questão do horário que O horário, já né? estou. Nossa, é mesmo, né? Já são 9 horas, 9 horas. né? A gente não percebe, né, Amanda? O que corre, a gente gosta de pensar. Sim, é só um Sim. detalhezinho. Sim. A Miriam falou da Luciane Aparecida, que Sim. estava conectada. Não sei se ela consegue abrir o vídeo. A Luciane vai ser professora do programa no segundo semestre. Opa! Abre aí, olha lá, Luciane. Ela já está lá. Da Luciane. Que bom tê-la aqui entre nós já, né? Estamos aguardando a Luciane para o segundo semestre, viu, Luciane? Que bom, Luciane. Seja bem-vinda já a todas as nossas atividades. Eu olho porque eu quero ver. eu também O microfone está... Ai, que bom. Muito bom, muito bom. Obrigado. Acho que Encerramos, todos que né? estão aqui, corajosos, até às 9 horas da noite. Até às 9 da noite, todos nós, né? Somos aí amantes do pensamento, da poesia, dos textos, do contemporâneo. É isso, eu acho que vale a pena, assim, quando nós podemos ter esses espaços para pensar e para refletir. Isso nos dá um prazer, nos seduz, né? Por isso que nós ficamos aqui, né, Fábio? Mas, Fábio, eu gostei muito, né, do que vocês levantaram aí junto com o Fábio, do próprio título do colóquio, né? Colóquio Estudos Avançados. Sim. Então, o quanto que os nossos egressos, dentro daquilo que produziram no primeiro momento, estão cada vez mais aprofundando o seu conhecimento, buscando aí novos horizontes, né, para abrir essas reflexões. E eu gostei muito do título. Queria dar os parabéns para vocês que pensaram nisso mais de perto, para que a gente possa sempre avançar mais e aprofundar aquilo que gostamos, né? Que é a literatura. E obrigado pelos que estão conosco, nos ouvindo, participando online, e vocês todos aqui que estão desde as 15 horas, né? Tendo essa oportunidade de ouvir os colegas, de pensar. Amanhã temos mais. Sim. Amanhã totalmente online, só pelo Zoom, mas teremos mais um dia de mesas do Colóquio de Estudos Avançados, Crítica e Expansão. Obrigado, gente. E obrigada. Tchau, Nathalie. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada até demais. mais. Até. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até breve. Tchau. Até. Tudo bom. Obrigada, amanhã. Amanda. Tchau.
Obrigada, Miriam. Até a próxima. Nathalie, depois Tchau, Nathalie. Tchau, até amanhã, pessoal. Até.